Aqui, História Oculta, Verdadeira História da Humanidade, diz o seguinte: quando criança, um ser me acompanhava, sempre ao dormir. Só eu conseguia ver. Meus familiares me levaram no centro espírita e aos 7 anos eu vi um pássaro branco, gigante, dentro de casa em forma de luz e tinha um olhar inesquecível. No centro espírita me falaram que era o Paráclito. Depois comecei a ver luzes, naves e outros seres. Depois conheci Dáquila, tenho registrado por foto muitas coisas. Tenho seguido com os treinamentos. Em 2012 cheguei a ver seres físicos dentro do shopping, enquanto quem estava comigo não via nada. Faço minhas atividades aqui no sítio onde moro quase todos os dias. Irei a Zigurates em breve. Fiz um desenho do ser que eu vi. Fiz esse canal, vou aparecer e colocar meus relatos para ajudar as pessoas. Postar minha visita a Zigurates e a Dáquila. Grande abraço. É isso aí. Olha, com certeza, você é um dimensional que teve essas experiências que foram muito importantes para você, e eu digo mais, foi uma grande preparação para que você exercesse o seu trabalho, o seu compromisso no futuro. Por isso que eles fazem isso, com muitos dimensionais que têm essas experiências. É sempre uma preparação para o despertar. Por quê? Para assustar a gente, para deixar a gente com medo, para causar ali um trauma, né? Tem gente que fica traumatizado com essas coisas. Não. Na verdade, é uma programação que nós temos. Todos nós deixamos programados que, durante nossas encarnações aqui na Terra, nós seríamos lembrados, cutucados por eles, de alguma forma, para que não percamos a consciência do compromisso, para que a gente não possa desviar do nosso foco. Por isso, a gente combinou lá atrás, olha, caso eu fique muito perdido, caso eu não lembre do que eu vou fazer na Terra, pode aparecer para mim no meu quarto à noite, pode despertar a minha terceira visão para eu enxergar o Paráclito, esse pássaro de luz, pode trazer experiências meio sobrenaturais, até que eu fique até meio assustado, né? Achando que são coisas, assombração, coisas desse tipo. Porque isso vai me levar ao questionamento, mesmo que seja um trauma. Muitas pessoas morrem de medo, né? Mesmo que seja um trauma, isso vai levar, na programação que a pessoa fez, ela iria ser forçada a buscar conhecimento sobre essas coisas, para entender o que aconteceu com ela. E quando ela ia começar a pesquisar sobre esses assuntos, geralmente espirituais, ufologia, essas coisas assim, ela chegaria em algum momento diante de Dáquila, da revelação e do contato, do compromisso dela. Ela seria atraída como um ímã para o propósito dela. Então, gente, todo mundo que teve experiências assim, como ele, né? Muitas pessoas tiveram. Na verdade, foram, né? E estão sendo preparadas desde a infância para o despertar e o compromisso dimensional delas. Nada é por acaso, não. Então, você que tem medo, né? Você que ficou assustado na infância ou até hoje tem muito medo dos seres ou de ter um contato, não tenha medo. Eles não vão fazer mal algum para nós. Isso é historinha para boi dormir, para Anunnaki dormir. Eles criaram essas mentiras na ficção científica, nos filmes, nas histórias de assombração, para que a gente ficasse resistente, bloqueado, com medo e fechasse o acesso a essas realidades dimensionais. É por isso. Eles criaram essa narrativa, esse terrorismo, né, que apavora um monte de gente com essas coisas,
principalmente quando estamos no escuro, né? Na escuridão, o medo é terrível. Muito medo, né? Me lembro uma vez que eu estava em treinamento e esse treinamento era justamente para desbloquear o medo. Teve um período lá em Dáquila que nós fizemos esses treinamentos. E nós estávamos numa trilha e foi a minha vez de entrar na trilha e ficar lá no meio do mato, à noite, no breu, no escuro total. O Urandir me levou até um ponto com a lanterna, né? Ele falou: tchau, estou indo, boa sorte. E me deixou lá no escuro, sem lanterna, sem nada. Fiquei lá, no meio do mato, numa trilha, isolado, longe de todo mundo. E o objetivo era fazer contato com os seres. No escuro. Eles iam aparecer ali. Era o momento do cara a cara. Aí na hora você pensa, né? Caramba, se o ser aparecer aqui, vai ser o cara a cara. Ele vai estar aqui no escuro, eu não vou ver nada. De repente vou ver aquele rosto na minha frente. Aquele ser extraterrestre com aqueles olhos esbugalhados. Imagina logo aquele Grey, né? Aquele alienígena com os dedos compridos, aquele corpo diferente, né? Você fala, o que vai acontecer comigo? Né? Você fica apavorado ali. A mente já cria toda uma situação, um monstro ali, né? Na sua cabeça. Aí eu fiquei parado. De repente eu ouvi passos, quebrando o galho e vindo pisando, assim, como se fosse alguém andando no escuro. Passos fortes no chão. E o som dos passos vinha se aproximando de mim. Imagina, né? Passava nem aí. De repente, eu ouvi uma respiração. Meu Deus, misericórdia. Aí, porque ali você quer mostrar que você é machão, né? Que você é fortão, que você não tem medo de nada, imagina. Aí eu pensei, o que eu faço? Eu fico aqui ou saio correndo? Se eu sair correndo, eu vou acabar caindo, vou me machucar, e pode ser até que eu esbarre no ser aqui. Imagina, misericórdia. Aí eu falei, não, tem que ficar parado. Só que se eu ficar parado, aquele ditado, né? Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Você já imagina um monte de coisa, pra você ver o nível de loucura que nós entramos devido aos medos da infância, aos traumas, né? E quando eu vi aqueles passos, aquele ser respirando do meu lado, de repente eu falei, bom, seja o que Deus quiser. Aquela coisa, né? Ajoelhou, tem que rezar. Agora nem adiantava rezar mais, porque eu estava ali. Aí eu usei a razão. Peraí, gente, eu tô aqui, não vai acontecer nada. Tá todo mundo lá me esperando. Isso, qualquer coisa eu dou um grito. Só que se eu gritar, vai ser uma vergonha. Eu pagar mico aqui, né? Imagina, gritar. Deus me, que gritar? Aí vem o orgulho, né? Não, tem que mostrar que eu não tô com medo, né? E realmente, chegou uma hora que eu falei, peraí. Isso foi em 2012, 2013, faz muito tempo. Tem mais de 10 anos isso. E naquela época eu não tinha tido contato com o Bilu ainda. Só fui ter o contato com o Bilu em 2015, né? O cara a cara com ele. E foi uma das primeiras experiências que eu tive de contato ali. E eu tava imaginando aquele ser vindo falar comigo na minha frente com a cara. Aí eu parei, né? Dei aquela relaxada. Aí eu ouvi uma voz do meu lado, uma voz grossa. Meu Deus, quando eu vi aquela voz grossa, metálica, parecia não sei, um gorila, sei lá, parecia um monstro falando comigo. Nossa, na hora meu coração veio na boca, a vontade, eu falei, gente, o que eu faço, né? Aí eu parei, fechei o olho, falei, deixa eu fechar o olho que eu não quero ver, né? Falei, não, abre o olho. Isso é o nosso racional, né? Abre o olho, Rafael. Aí eu abri o olho. Não via nada. E a voz do ser na minha frente ali, tentando se comunicar comigo, só que eu não conseguia entender. Era uma espécie de um grunhido, sei lá, Ele estava tentando se comunicar. Depois eu descobri que era um ser de 8ª dimensão, que ele também estava num treinamento para conseguir fazer contato
conosco. Tem esse detalhe aí, tá? Depois eu vou explicar para vocês isso. Então, naquele momento, eu falei, não, gente, eu tenho que... Olha o que está acontecendo, eu estou numa situação e todos os meus medos, tudo aquilo que a gente traz da infância, de bicho-papão, de monstro, de fantasma, de alienígena, de ET, de coisa, tudo vem à tona. Eu falei, eu tenho que passar por isso, isso aqui é um grande teste, eu vou vencer isso daqui. Aí eu falei, olá, quem está aí? Qual o seu nome? Quem é você? Aí ele falou, Ofiucos, desse jeito, uma voz grossa, masculina, né, bem grave assim. Aí ele conseguiu equalizar a frequência e falou, Ofiucos, 8ª dimensão. Aí eu perguntei, você vai se aproximar? Ele falou, não. Qual o propósito desse contato? Eu perguntei. É o cara a cara? Ele disse, preparação. Volte, chame Urandir e vá até o grupo e conclua esta etapa do treinamento. Aí eu fiz isso. Aí ele foi embora, eu vi uma luz saindo assim da mata, como se fosse subindo assim para o céu, né? E ele não estava mais ali. Ficou um silêncio absoluto. Passou. Aí eu fui andando, chamei o pessoal, acenderam a lanterna, né? Lá longe, aí o pessoal veio me buscar. Aí volto, né? Aí não contei essa história pro pessoal, né? Não contei essa história. Aí cheguei lá, falei, né? Que eu tive a experiência e tal. Mas hoje estou revelando aí que eu me borrei nas calças. Mas depois passou. Depois daquilo ali, nunca mais tive medo. Nunca mais. Impressionante. Parece que você desbloqueia, né? São experiências, assim, fantásticas.